Fala, pai. Os gringos estão destruindo o futebol brasileiro. Meu amigo, antes de tudo eu quero dizer que eu não estou nem aí para futebol da África, da Ásia, dos Estados Unidos, nem futebol europeu. A mim, o que interessa é o futebol brasileiro. Esse aí é o futebol que interessa para mim. E eu quero dizer ainda, dizer o seguinte, tudo que eu vou dizer aqui sobre o futebol brasileiro, vou dizer e denunciar aqui sobre o futebol brasileiro e seu futuro, que estão totalmente comprometidos pelo grande número de jogadores e treinadores estrangeiros que estão em seus times. O que eu vou dizer aqui sobre isso, sobre o fato do futebol brasileiro estar andando para trás, ser hoje um dos piores do mundo, seus campeonatos, porque estão repletos de jogadores e treinadores estrangeiros. O que eu vou dizer aqui sobre isso, vocês só vão ouvir aqui, porque os virabundentos da crônica esportiva televisiva, os comentaristas, narradores e apresentadores das televisões brasileiras, com honrosas exceções, não vão ter coragem de dizer, porque estes virabundentos recebem propina, jabá dos empresários desses jogadores estrangeiros, desses treinadores estrangeiros, para chamar esses jogadores estrangeiros de craque e chamar esses treinadores estrangeiros de excelentes. Então eles não vão dizer o que eu vou dizer aqui. E a verdade, meu amigo, é que o futebol brasileiro está do jeito que o diabo gosta, cheio de gringos, e o gringo está destruindo o futebol brasileiro. Olha, eu não tenho nada pessoal contra jogador estrangeiro, contra jogador gringo, pessoal, nem contra treinador. Eu não tenho nada a ver, não tenho nada pessoal contra jogador, contra treinador estrangeiros, gringos, desde que eles façam o futebol lá de fora. Fiquem lá fora e façam o futebol lá de fora, do estrangeiro. Porque aqui, o futebol brasileiro tem que ser feito pelos seus próprios jogadores e treinadores. Porque só eles, só os brasileiros conhecem a alma, o caminho, os atalhos, os guerigueri, o jeitinho, as sacanagens, sabe qual é? As particularidades do futebol brasileiro. Então só os brasileiros sabem fazer o futebol brasileiro. Porque só os brasileiros têm a cintura, têm a ginga, têm o jeito, têm, sabe, o samba no pé para fazer o futebol brasileiro. Ou seja, só o brasileiro tem a técnica refinada para fazer o futebol brasileiro, que é o futebol técnico. O futebol brasileiro é a expressão máxima da arte. Para mim é a expressão máxima da arte. É a expressão máxima da subjetividade humana, daquilo que o ser humano cria de dentro e expressa, mostra, né? Mostra, esteticamente. O nome disso é arte. E o futebol brasileiro é arte. E só quem sabe fazer o futebol brasileiro arte são os próprios brasileiros. O futebol brasileiro é arte pura. Então, gringo não sabe fazer. Pelo contrário, está destruindo o futebol brasileiro. Mas os virabundentos da imprensa não dizem que recebe dinheiro dos empresários para dizer que os gringos são craques, que os gringos são excelentes treinadores. E não são. Eles estão destruindo o futebol brasileiro. Depois, eu também sou contra os gringos tomando conta do futebol brasileiro, e o futebol brasileiro só a favor do futebol brasileiro ser feito pelos brasileiros. Por quê? Porque o Brasil sempre teve condições de revelar os seus próprios jogadores. O Brasil, ao contrário da Espanha, da Inglaterra, não precisa de jogadores estrangeiros. Porque o Brasil tem à sua disposição a matéria-prima que faz o jogador e depois o craque, que são milhões e milhões de garotos bons de bola, bons de cintura, querendo ser jogador de futebol, espalhados por 8 milhões e meio de quilômetros quadrados do Brasil. Só o Brasil tem isso. Então o Brasil não precisa importar jogadores, trazer gringo para cá. Quem precisa é a Espanha, que não tem condições de revelar jogadores, os jogadores que precisam. Você quer ver? Tira Vinícius Júnior e Rodrigo de lá. Tira para tu ver.
Tira os gringos que estão no futebol espanhol para tu ver a merda que fica. Tira os gringos que estão no futebol argentino. Argentino não, inglês para tu ver a merda que fica lá. Já o Brasil é diferente. O Brasil, se você botar gringo, fode tudo, acaba com tudo. Eu não quero saber se estão gostando não, essa é a verdade. Então veja bem, o futebol brasileiro sempre teve condição, ele mesmo, por ter a matéria-prima, de revelar os seus próprios jogadores. Inclusive com essa matéria-prima, com esses garotos revelando seus próprios jogadores, o futebol brasileiro sempre promoveu sua renovação da maneira acertada. Por exemplo, o futebol brasileiro sempre se renovou assim. Uma geração de craques antiga vai ensinando a geração que vai surgindo. Por exemplo, a geração de Zizinho, Ademir, Friaça, Maneco, Chico, Domingo da Guia, né? Danilo, Bigode. Essa geração ensinou a que viria a seguir. A de Pelé, Zito, Didi, Bellini, Nilton Santos, Garrincha, né? E já essa geração aí ensinou a que viria depois Getúlio, Rivelino, Tostão, Jairzinho, Marco Antônio, Clodoaldo, né? E essa já revelou a que viria depois de Zico, Ademir da Guia, Roberto Dinamite, papapá. Já essa daí de Zico ensinou a de Romário, Rivaldo, Ronaldo, né? Romário, qual é o nome do outro? Bebeto, essas que viriam a seguir. Já essa de Romário, de Ronaldo, ensinou essa de Neymar, Robinho, papapá, Neymar, Robinho, Kaká, tudo que veio aí. E essa daí já ensinou a de Vinícius Júnior, que está chegando agora, Hendrix, Rodrigo. Você vê, uma geração do futebol brasileiro se sustentou e se manteve como é, porque ele ia se renovando dentro dos seus próprios craques, com seus próprios jogadores, sem gringo. Botou gringo, fode tudo. Então veja bem, além disso, dele promover sua renovação, dele não precisar de gringo, e promover sua renovação com seus próprios jogadores, o futebol brasileiro, todo tem 35 títulos mundiais, todos os 35 títulos do futebol brasileiro mundiais foram ganhos com jogadores e treinadores brasileiros. Não tem nenhum título ganho com jogador estrangeiro ou treinador estrangeiro. Vou dar outro exemplo para você. O futebol brasileiro, os times brasileiros, cheios de jogadores brasileiros, só com jogadores e treinadores brasileiros, disputaram até 2012 17 mundiais de clube. Só com jogadores brasileiros. Os times brasileiros disputaram 17 mundiais de clube. Até 2012. Dos 17, ganharam 10, perderam apenas 7 para os europeus. Agora de lá para cá, 2012 para cá, cheio de gringo, com os times cheios de gringo, treinadores e jogadores estrangeiros, os times brasileiros disputaram 4, perderam as 4. Perderam 2 com o Abel Ferreira, uma com aquele ponto português lá, como é o nome dele, e perderam uma com o Fernando Diniz, também cheio de gringos. Os times brasileiros cheios de gringos não jogam nada. Vocês viram Flamengo e Palmeiras, cada time tinha 5 gringos em campos, 5 gringos. Palmeiras tinha Gomes, Piquerez, Richard Rio, que jogador ruim da porra, Glauco, sei lá, Flaco, não sei o que lá, Aníbal, não sei das quantas lá. O Flamengo tinha Rossi, puta que pariu, tinha aquele Varela que é um bonde, tinha aquele Pulgar que é um bonde, tem esse jogador chamado Nico de la Cruz. Porra, o cara pagar 1 milhão e meio, gastar 100 milhões por esse cara e dispensar Everton Ribeiro, puta que pariu, é muita burrice. E além de tudo, e tinha a Arrascaeta. 10 jogadores gringos em campo, 10 jogadores gringos do sul-americano podem fazer futebol brasileiro. Quando os times da América do Sul, fora o Brasil, tinham seus melhores jogadores em casa, eles não tinham condição de fazer, de reforçar o time brasileiro com 3 jogadores, quanto mais hoje que os jogadores desses países sul-americanos foram todos embora, só sobrou Reborréa. Reborréa reforçar um time brasileiro como Flamengo e Palmeiras com 5 jogadores para cada um. 10 jogadores no Flamengo e Palmeiras, foi aquela merda de jogo. Por isso eu sou contra. Eu sou contra. O futebol brasileiro é coisa para brasileiro. O gringo vai fazer o futebol lá de fora. Aquele abraço.